Rosane, como vai ser a presença ou como vai ser o ato com a presença do ex-presidente Lula aqui em Porto Alegre, hein? É tom de comício, Escola. O ex-presidente já tinha confirmado, foi na sexta-feira que o PT recebeu a confirmação, mas era uma confirmação com 80% de possibilidade da presença do ex-presidente Lula. Ontem foi confirmado que ele chega no final da tarde, a previsão é de que às 18 horas ele esteja ali na esquina Democrática e vai fazer um discurso que foi definido pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, como um discurso de agradecimento aos militantes que vieram a Porto Alegre para apoiar. Bom, quem pode dar mais detalhes sobre a presença do ex-presidente Lula aqui em Porto Alegre é o vice-presidente nacional do PT, ex-ministro Alexandre Padilha, que está aqui conosco no estúdio. Bom dia, vice-presidente. Obrigado pela presença aqui. Bom dia, Escola. Bom dia, Rosane. Bom dia. Um prazer e uma honra estar aqui conversando com os nossos ouvintes. Voltando aqui, eu quando era ministro da Saúde, quase toda semana conversava com vocês sobre os problemas da saúde. E hoje conversando sobre essa jornada democrática que envolve não só o Brasil, mas representantes de partidos políticos do mundo inteiro, aqui em Porto Alegre, mais uma vez, o povo gaúcho fazendo história. Bom, como é que vai ser a presença do ex-presidente Lula aqui em Porto Alegre? O que está previsto? Ele chega em Porto Alegre no fim da tarde, participa de um ato no centro da capital. O que ele vem dizer aos seus apoiadores aqui no Rio Grande do Sul? O presidente Lula nos comunicou ontem o desejo de vir a Porto Alegre, percebendo toda a solidariedade nacional, internacional, ficou muito emocionado com as caravanas. Mais de 500 caravanas estão chegando a Porto Alegre entre ontem e hoje, os representantes internacionais, a participação do ato dos juristas ontem, questionando a sentença de Curitiba. Então, ele nos comunicou o desejo de vir aqui para agradecer profundamente a solidariedade, o posicionamento dos juristas, dos intelectuais, da população que vem a Porto Alegre. Então vai ser um ato de agradecimento e nós definimos que o melhor momento para ele poder fazer isso é exatamente no ato na esquina Democrática, onde teremos aí a partir das 5h30 uma grande manifestação com lideranças nacionais de vários partidos inclusive que não necessariamente defendem o presidente Lula como candidato, mas que defendem o direito do presidente Lula a ser candidato por ser um homem inocente e nesse sentido defende também o direito das pessoas que querem votar no presidente Lula poder votar nele nas eleições. Rosane. Vice-presidente do PT, ministro Alexandre Padilha, essa vinda do ex-presidente Lula aqui, ela vinha sendo já programada antes, mas há uma dúvida em relação ao julgamento. O senhor já tem a definição de onde ele vai acompanhar o julgamento? Se sabe que é em São Paulo, mas será em um local público, ele vai ficar em casa, como vai ser? O presidente Lula vem a Porto Alegre, faz esse ato de agradecimento e retorna de imediato a São Paulo. Então, durante todo o dia 24 ele estará em São Paulo, ainda está definindo o local, vai estar com a família, com os filhos, né? Faz quase um ano que a dona Marisa morreu, inclusive o dia 24 foi o dia que a dona Marisa teve o acidente vascular cerebral. Eu me lembro como se fosse hoje, recebendo a notícia, indo para o hospital acompanhar o caso da dona Marisa. Então é um dia duplamente muito especial para a família do presidente Lula. Então ele estará junto com os filhos, com as noras, com os netos, os bisnetos, companheiros mais próximos também que devem ficar junto com ele. Ainda não definiu exatamente o local, mas vai ficar em São Paulo. E ao final do dia em São Paulo também terá um ato que está sendo organizado pela Frente Brasil Popular, pela Frente Povo Sem Medo, a partir da Praça da República, na cidade de São Paulo, deve marchar até a Paulista, a partir também das 5 horas da tarde no dia 24. Então, após o julgamento, independente de qual seja o resultado, ele receberá também um abraço do povo paulista lá na cidade de São Paulo. Ex-ministro, vice-presidente nacional do PT, amanhã, no julgamento da apelação do ex-presidente Lula, a defesa do ex-presidente terá um espaço de 15 minutos para fazer a sua argumentação, para apresentar a sua defesa. Um dado que está chamando a atenção hoje é em relação ao que a defesa aponta como a prescrição da pena. A prescrição da pena para um fato, segundo o Ministério Público, que teria ocorrido em 2009. Os crimes que o Ministério Público aponta
terem sido cometidos pelo ex-presidente Lula foram em 2009 e a defesa aponta essa prescrição. Essa é uma atitude de reconhecimento de que houve algum problema ou é uma estratégia de defesa bem clara que já estava programada? É um conjunto de estratégias. A estratégia da defesa tem um conjunto de atividades, de ações, desde o questionamento claro onde está o crime, onde está a prova. Na semana passada, vocês noticiaram, a defesa protocolou junto ao TRF4 um profundo questionamento sobre a sentença de Curitiba, exatamente porque a Justiça Federal de Brasília acabou de reconhecer que o apartamento é da OAS, ou seja, acabou de reconhecer que não existiu crime, é um crime sem cadáver, é um crime sem fato concreto. Então, foi um passo importante da defesa na semana passada, questionando a própria existência do crime, na medida que a Justiça Federal tomou uma decisão muito clara dizendo que o apartamento não é do presidente Lula. Então, esse é mais um passo do conjunto da estratégia da defesa, que tem como centro da sua estratégia um questionamento à perseguição política que está acontecendo ao presidente Lula. Está aqui em Porto Alegre, né, o advogado Jeffrey, que é um advogado americano que ficou notório no mundo inteiro por cunhar o termo lawfare, que é exatamente a perseguição política, sendo utilizados os mecanismos jurídicos para isso, uma sequência de medidas que denotam essa perseguição política. Então é mais um passo da estratégia da defesa que está absolutamente ciente e consciente da inocência do presidente Lula e está disposta a utilizar todos os passos jurídicos para questionar a sentença de Curitiba, não só na Justiça Nacional, mas também se preparando para questionamento internacional. O senhor trata como se já desse por perdido o caso aqui no TRF4, como se a sentença dos desembargadores, que ainda não é conhecida, fosse necessariamente contra o ex-presidente? Rosane, são duas questões aqui. Do ponto de vista jurídico, criminal, penal, nós temos plena consciência da inocência do presidente Lula. A Justiça Federal de Brasília recentemente tomou uma decisão clara, deixando claro que o apartamento não é do presidente Lula. E o próprio TRF4 aqui de Porto Alegre, em sentença recente, estabeleceu claramente que só é proprietário de um imóvel quem tem um registro dele. Então, do ponto de vista jurídico, criminal e penal, nós acreditamos e esperamos como coerência do TRF4 a absolvição do presidente Lula. Do ponto de vista político-eleitoral, Rosane, independente do resultado do TRF4, o Partido dos Trabalhadores vai seguir a justiça eleitoral. O que diz a lei eleitoral? Seguir a lei eleitoral diz o seguinte, que independente do resultado do TRF4, o PT irá registrar e pode registrar o presidente Lula como seu candidato em agosto. Então, mas a lei da ficha limpa, ministra, o que ela prevê é que, se a pessoa é condenada por colegiado, no caso, aqui é a 8ª turma do TRF4, é um colegiado em segunda instância, ela se torna ficha suja a partir deste momento. Então, a lei da ficha limpa, aliás, que foi sancionada pelo próprio Lula quando era presidente da República e foi a partir de uma iniciativa popular. De que forma o senhor imagina que se pode incluir na lei da ficha limpa, aliás, excluir o Lula da lei da ficha limpa se ele for condenado na segunda instância? Exatamente porque a legislação eleitoral nos permite inscrever o presidente Lula em agosto. Nós vamos seguir a lei eleitoral, que é seguir o presidente Lula em agosto, e os tribunais superiores vão analisar a situação como já analisaram de outras situações. Desde que já existe a lei da ficha limpa, nós tivemos outras situações de representantes que puderam ser candidatos, porque o processo ainda está... cabe recursos à decisão do TRF4 e também vai caber recursos à decisão do Tribunal Eleitoral. Estão tentando colocar o PT numa armadilha que é começar a construir na população a ideia de que o presidente Lula não poderá ser candidato. Por isso que o Partido dos Trabalhadores tomou a decisão no dia 25 de janeiro, independente do placar, do resultado aqui no TRF4, nós vamos reafirmar a candidatura do presidente Lula, acelerar a montagem de palanques regionais, discutir alianças regionais, discutir o programa de governo. O prefeito Fernando Haddad assume a coordenação do programa de governo. No dia 25 de janeiro, inclusive, já aponta um calendário de debate. Nós queremos começar a discutir reforma tributária no país para reduzir os impostos sobre a classe média, a classe trabalhadora e fazer mais justiça tributária. O presidente Lula vai continuar nas suas caravanas. A próxima região a visitar nas caravanas logo depois do Carnaval é exatamente a região sul do país, ou seja, vamos continuar
com um processo cada vez mais acelerado de debate sobre o país. Ontem, em entrevista aqui em Porto Alegre, o ex-governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, disse que o PT errou ao não ter construído nesse meio tempo, desde a condenação em primeira instância até agora, uma candidatura alternativa à presidência da República. O senhor não trabalha com outra hipótese. O candidato é o ex-presidente Lula. Não só eu, como o povo brasileiro, viu, Escola? Quase metade do povo brasileiro quer a volta do presidente Lula. Estabelece o presidente Lula como seu plano A. O presidente Lula é plano A de metade do povo brasileiro. As pesquisas, quase metade, 42%, 43%. Tem estados que chega a 70%, 80%. Né? Então o povo brasileiro quer, metade do povo brasileiro quer a volta do presidente Lula. E é por isso que o PT tem convicção de que o presidente Lula é aquele que tem maior capacidade de superar a crise política e institucional que o Brasil vive, o Brasil voltar à retomada de crescimento. Ontem saiu um dado gravíssimo. São mais de 300 mil empregos perdidos em 2017. A tal da reforma trabalhista, que era para ampliar geração de empregos, ontem saiu dado mostrando que teve queda de 300 mil empregos, ou seja, o país não retomou o crescimento de emprego, a justiça social, a redução dos investimentos na área da educação e na saúde. Eu que sou da área da saúde, nós estamos vivendo, né, talvez a maior crise em relação à febre amarela, que demonstra claramente uma falta de produção de vacinas, da vacina que é produzida pelo próprio Ministério da Saúde. Então, o presidente Lula é plano A de quase metade do povo brasileiro, é o líder das pesquisas e é com ele que nós disputaremos as eleições de 2018. Para encerrar, Rosane. Para encerrar, eu gostaria de voltar a um ponto. O senhor fala no fato de o ex-presidente Lula liderar as pesquisas, mas ao mesmo tempo, as mesmas pesquisas mostram também que ele é o que tem maior rejeição. Ele ainda, além desse processo, ele responde a 5 outros processos. Vocês têm dito que se trata de uma campanha para excluir o presidente, mas é um processo que parte de denúncias, de delações feitas, inclusive por ex-companheiros, ex-ministros, como é o caso do ministro Palocci. Não fechou a delação, mas fez revelações extremamente graves. E também partem de acusações feitas por empreiteiros, né, que trabalharam para o governo. E o entendimento, desde que o Sérgio Moro condenou o ex-presidente Lula, sempre se soube que o apartamento não estava em nome dele. Mas o argumento que a gente tem ouvido dos juristas que consideram a sentença correta é de que a corrupção passiva se caracteriza mesmo quando o negócio não chega até o final, pela simples negociação de vantagens. E que é isso que o Léo Pinheiro diz que teria ocorrido. Então, como se defende o ex-presidente desta acusação de que houve a negociação, de que o apartamento era para ele, mas que foi abortado exatamente porque nisso estourou a Lava Jato? Rosane, eu tenho certeza absoluta que todas essas acusações, delações cairão no mesmo vazio que está caindo a história do triplex. Se dizia que o triplex era do Lula, que ele tinha definido a reforma. Aí o Ministério Público listou mais de 70 testemunhas que iriam comprovar a convicção do Ministério Público. As 70 testemunhas que foram depor junto ao juiz Moro disseram claramente, todas elas, que o apartamento não tinha nenhuma relação com o presidente Lula. O próprio juiz Moro, na sua sentença final, ele estabelece que o apartamento não tem nenhuma relação com os contratos da Petrobras, ou seja, o próprio juiz Moro está dizendo que não existiu nenhuma relação com corrupção passiva em relação aos contratos da Petrobras, ou seja, né, eu tenho certeza absoluta que todo o conjunto de acusações feitas por delatores, vários deles que estão numa situação bem tranquila hoje, né, não estão na cadeia, recuperaram dinheiro, né, que caíram no vazio em relação ao triplex, vão cair também em relação aos demais processos do presidente Lula. Qual é a relação, então, do ex-presidente Lula com a OAS? Qual é o resumo dessa relação? Porque nós vimos nas trocas de e-mails de executivos da OAS, nós vimos nos depoimentos deles, nós vimos nos documentos recolhidos pela investigação. Qual era, afinal, a relação do ex-presidente Lula com a OAS? Não, a relação que eles mesmos, né, os executivos da OAS foram depor junto ao juiz Moro, foram listados como testemunhas. Todos eles disseram que o apartamento não tem nenhuma relação com o presidente Lula, que não tem nenhuma vantagem ao presidente Lula, à sua família, que em nenhum momento foi discutido qualquer tipo de vantagem ou propina nas relações de um presidente da República com empresas importantes. A OAS e outras empresas são empresas importantes, eram empresas importantes de investimento no país,
relação absolutamente institucional. Como não é a defesa que está falando isso, são as mais de 70 testemunhas listadas durante o processo e que foram depor ao juiz Moro, que disseram claramente: o presidente Lula não tem nenhuma relação com o apartamento e não existiu nenhum tipo de vantagem ao presidente Lula na relação com a OAS. Em relação ao Palocci, pra gente, eu sei que era para encerrar a escola, mas é que essa pergunta eu preciso lhe fazer. O senhor foi colega do Palocci de ministério, era homem de confiança do ex-presidente, era homem de confiança da ex-presidente Dilma, né, conviveu com os senhores, foi um dos autores da Carta ao Povo Brasileiro. Como é que vocês receberam a informação de que o Palocci agora mudou de lado e está dizendo: sim, o Lula sabia que entrava dinheiro ilegal na campanha, o Lula sabia desses esquemas de corrupção? Rosane, com uma profunda indignação de alguém que durante anos participou do governo, teve papéis importantes do governo e, na medida que foi preso, teve a sua privação da liberdade, foi apresentado a proposta de delação, vem com a lista de mentiras, né, de inverdades que não se sustentam. A delação do Palocci, inclusive, foi há meses, né? Se tivesse algum fato real e concreto, você acha que não teria aparecido agora às vésperas do julgamento do presidente Lula, né? É uma delação que existe há meses e que não trouxe nenhum fato concreto. Mais uma vez, né, tentam imputar ao presidente Lula um crime que as provas não aparecem e o crime não existe, né? Não à toa, os advogados de defesa têm caracterizado claramente uma perseguição jurídica, política ao presidente Lula, no sentido único, exclusivo, de impedi-lo de disputar as eleições. Vice-presidente nacional do PT, Alexandre Padilha, muito obrigado pela sua atenção, pela presença aqui no estúdio. Boa estada em Porto Alegre. Muito obrigado, Escola e Rosane, e queria reforçar o convite a todos estarem na Esquina Democrática hoje, a partir das 5 da tarde, será um ato pacífico, politicamente muito importante e que terá um peso histórico importante na história do nosso país.